Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, início de mais um trimestre, graças a Deus, pela misericórdia dele, nós estamos aqui e juntos vamos iniciar mais um ensinamento, mais um trimestre de escola bíblica dominical e dessa vez o nosso trimestre vai tratar do tema A Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então nós vamos falar da igreja primitiva. A capa é sugestiva, tem um pão e alguns irmãos ao fundo, silhueta de alguns irmãos ao fundo, simbolizando a comunhão, a união dos irmãos no partir do pão. Então essa é a nossa capa, né? E a nossa primeira lição, nós vamos falar do nascimento da igreja. Já que nós estamos falando da igreja primitiva, nós precisamos falar como ela surgiu. Lição de número 1 é a igreja que nasceu no Pentecostes. Nosso texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4. Verdade prática, a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. A nossa leitura está no livro de Atos, como não poderia ser diferente, né? Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 14. Faço questão de ler porque é muito importante para o nosso estudo hoje, irmãos. Versículo 1 diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutais as minhas palavras. Nossa leitura bíblica clássica, e nós vamos discorrer dentro desse texto que fala do nascimento da igreja. De antemão, a nossa introdução traz uma informação que é contestada pelos teólogos. Ela é contestada no sentido etimológico da palavra igreja, porque na introdução vai dizer que a igreja ela nasce com o derramamento do Espírito Santo, como foi profetizado por Joel, no capítulo 2, versículo 28. Mas a verdade é que os teólogos divergem quanto ao dia ou ao período do nascimento da igreja.
O nome igreja, como os irmãos já sabem, eclésia, tirados de dentro para fora, dá-nos uma ideia do porquê dessa discordância entre os teólogos. Alguns vão dizer que ela nasceu lá no Gólgota, no Calvário, quando Cristo tem seu lado furado pela lança e sai ali água e sangue. Alguns vão dizer que aquilo ali simbolizava o nascimento da igreja. Outros vão dizer que nasceu aqui nesse dia de Pentecostes. Mas alguns teólogos afirmam que a igreja nasce de fato lá em Atos 8:1, capítulo 8, versículo 1, quando levanta-se uma grande perseguição contra a igreja. E por isso o nome eclésia, tirados de dentro para fora. Então, nossos irmãos da igreja primitiva são obrigados a deixarem Jerusalém e assim nasce a igreja de fato. Só uma informação teológica para os irmãos. O primeiro tópico vai tratar da natureza do Pentecoste bíblico. A primeira coisa que nós sabemos é que de natureza divina. O que quer dizer que o Pentecoste não foi provocado por homens. Os judeus estavam numa sequência de suas festas que foi repentinamente alterada por esse fato ocorrido. Então, a intervenção não foi humana. Foi Deus quem interveio num dia comum, numa celebração comum, para que ocorresse esse evento marcante e importante para a igreja. Na verdade, o comentarista vai até trazer uma questão de ser um evento paralelo ao que aconteceu lá no Monte Sinai, né? Se lá no Monte Sinai tem todo aquele simbolismo da lei que é dada a Moisés, no caso do Pentecostes, a lei agora não é dada mais em tábuas de pedra, mas é escrita no coração dos homens. E, por fim, ainda no tópico 1, o Pentecostes tem uma centralidade em Cristo e tem um cunho também escatológico. Por quê? O que foi profetizado pelos profetas, principalmente Joel, capítulo 2, versículo 28, muito conhecido, é que no fim dos tempos, todos seriam cheios do Espírito Santo. E esse todos englobavam aqueles que estavam de fato esperando e buscando. Mas o fato é que Joel 2, 28 profetizou para os últimos dias e o apóstolo Pedro vai utilizar essa passagem para iniciar o seu discurso ali, explicando a questão do Pentecostes para todos os judeus que ouviam. Mas, se nós entendermos que a profecia de Joel 2,28 aconteceu nesse dia, nós estaríamos encerrando a profecia dizendo que não haveria um outro avivamento. O fato é que a profecia de Joel ela foi parcialmente cumprida lá em Atos 2, porque a profecia ela diz respeito aos últimos dias. E a igreja ela estava nascendo quando os irmãos foram batizados com o Espírito Santo, receberam ali o batismo com o Espírito Santo. Mas alguns teólogos interpretam que os últimos dias iniciaram com a chegada de Cristo, a manifestação de Cristo no mundo. Alguns teólogos interpretam dessa forma, que os últimos dias iniciaram desde o aparecimento do Messias, o aparecimento de Cristo, até agora. Portanto, desde a igreja primitiva até agora, nós estamos nos últimos dias. Mas nós podemos entender que, de fato, haverá também um Pentecostes antes da última colheita. Haverá um Pentecostes antes do fim de fato, o fim de todas as coisas. E será semelhante ao Pentecostes que nós estamos estudando. É importante a gente notar, dentro da leitura que nós fizemos, que foram cheios do Espírito Santo aqueles que estavam reunidos no mesmo lugar, o que nos dá uma ideia de
comunhão, de unidade. Não foram cheios todos, porque a verdade é que quando Cristo ele sobe, haviam ali mais ou menos 500 irmãos. E ele dá a ordem para que esses irmãos vá para Jerusalém, esperar que fossem revestidos do alto. Desses 500, cerca de 120 permaneceram, o que nos faz entender que só será batizado aquele que buscar. E para os últimos dias, só será de fato cheio do Espírito Santo aquele que de fato permanecer, aquele que persistir e atender à voz do Espírito Santo, obedecer à voz do Espírito Santo. No caso de Atos 2, nós temos a questão de cumprir-se o dia do Pentecostes. Era o 50º dia ou 49º, nós não sabemos. O fato é que traz um termo no gerúndio, cumprindo-se, quer dizer que estava encerrando o dia o dia de Pentecostes. Nós falamos de Pentecostes, os irmãos já sabem muito bem, a questão dos 50 dias depois da Páscoa. Então, nós temos uma sequência. Se Páscoa é a ressurreição de Cristo e é a base para a igreja, agora o Pentecostes é a continuidade. Não haveria Pentecostes se não houvesse a Páscoa, porque a Páscoa é morte e ressurreição de Cristo. Então, para que ocorresse o Pentecostes, era necessário que também ocorresse a Páscoa ou a morte e a ressurreição de Cristo como o Cordeiro Pascual. E ainda, o contexto e a forma que Lucas vai narrar essa questão da descida do Espírito Santo é muito controverso entre os teólogos. Para nós, não é muito difícil de entender. Mas se aprofundarmos dentro das visões e questões teológicas, das várias visões que a gente tem, nós podemos ter uma certa dificuldade. Portanto, nós vamos analisar o que nos foi escrito dentro do que Lucas escreveu. Então, Lucas vai dizer: foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. O que Lucas está dizendo aqui, irmãos? Que era algo visível e se assemelhava a línguas de fogo. Eu não sei se os irmãos têm essa imagem, mas parece que houve uma repartição entre os irmãos de labaredas pequenas. Alguns vão entender que de uma grande labareda tirou-se labaredas menores, faíscas menores, que ali agora pousava sobre os irmãos. Essa questão de ser labaredas de fogo, alguns vão entender que é apenas um sentido figurado. Outros vão entender que de fato havia ali sobre os irmãos uma imagem de uma língua de fogo, como se diz comumente, né? Língua de fogo. E alguns não aceitam que seja dessa forma. Alguns vão dizer que é apenas uma forma do irmão Lucas escrever e trazer este evento para nós, como foi narrado para ele. Mas, se foi de fato físico e visível, ou é apenas um sentido figurado, para nós isso não é tão importante, porque nós estamos agora estudando o resultado desse evento. Como o evento se deu, nós podemos talvez estudar em uma outra ocasião e entrar nessas particularidades. Mas para nós estamos estudando o resultado do evento, que é o nascimento da igreja. Portanto, tão logo esses irmãos são batizados, ou recebem o Espírito Santo, eles começam a falar em outras línguas. E aqui há divergência, se é glossolalia ou se é xenolalia. Se estavam falando línguas da terra, que todos compreenderiam se falasse aquela língua, ou se estavam falando de fato línguas estranhas, língua dos anjos, que na terra não são conhecidas. No decorrer da leitura, nós entendemos que eles estão falando nas línguas da terra, as línguas que nós temos na terra, porque Lucas vai fazer questão de frisar que as pessoas que estavam ali e ouviam não eram naturais ou não falavam a língua
daqueles irmãos que estavam ali recebendo a descida do Espírito Santo. Então nós temos uma enumeração aqui de várias nações representadas ali, e cada um ouvia os irmãos falando em sua própria língua. O que quer dizer que aquele que não era natural de Jerusalém, ou que não falava a língua daqueles irmãos, agora estava ouvindo em sua própria língua. Então nós temos aqui partos, medos, elamitas, cada um falando a sua língua, e ouvia os irmãos que eram humildes e letrados, não tinham estudado línguas, falando em outra língua. E aquilo trouxe para eles uma certa admiração e começou a levantar-se um questionamento. Nós temos a figura do apóstolo Pedro, que agora vai assumir a liderança entre os discípulos e vai tomar a frente para discursar naquele dia. Alguns teólogos vão dizer que o movimento no cenáculo onde estavam reunidos foi transportado para o pátio do templo. A partir do momento que aqueles irmãos receberam o Espírito Santo e houve-se todo aquele movimento, os irmãos foram até o pátio do templo, onde Pedro vai proferir o seu discurso. Porque, na verdade, embora os que estavam ali houvessem ouvido, onde eles estavam reunidos não ocuparia, não seria suficiente para caber tanta gente. Porque logo na sequência nós vamos ter a questão da conversão de quase 3.000 almas, e onde eles estavam reunidos não suportava, não comportava 3.000 pessoas. Alguns vão dizer que eles estavam reunidos na mesma sala onde Cristo trouxe o último discurso para eles ali, né? A partir de João 13. E dali Jesus vai para o Getsêmani, onde ele é preso. E a sala não comportava tanta gente assim. Onde de fato ocorreu, ainda há divergência, mas o fato é que o discurso de Pedro não é nesse local, é agora lá no pátio do templo. Bom, o tópico 1 nós encerramos dessa forma. Agora, a questão da glossolalia, da xenolalia, a discordância, se hoje permanece tendo ou não o batismo com o Espírito Santo, com a manifestação de glossolalia ou xenolalia, se são línguas estranhas, se são línguas desta terra, nós podemos entender que é biblicamente aceitável as duas formas. Tanto pode-se ser batizado e aprender a falar uma língua que seja da terra, quanto uma língua dos anjos. Porque depois nós temos Paulo trazendo todo um estudo relacionado a línguas estranhas. Nós temos Romanos 12, Coríntios 12 e outras passagens, Efésios. Então, nós podemos entender e aceitar as duas formas. No entanto, nesse dia, de fato, falaram-se xenolalia e não a glossolalia, né, irmãos? Então, no tópico 2, nós temos a questão do propósito do Pentecostes. Porque o Pentecostes não foi apenas para dar uma experiência àqueles irmãos, alegrarem eles e eles poderem dizer que participaram desse evento. Não. O Pentecostes tinha propósito específico. E o comentarista vai trazer aqui o primeiro propósito, promover a verdadeira adoração. O Pentecostes cuidou em trazer ao coração dos irmãos uma experiência espiritual que levava-os a ter uma reverência a respeito da forma de adorar. Porque antes do Pentecostes, o que se tinha era apenas o cumprimento de certas regras dentro de ritos judaicos. E a adoração, ela era manifestada exclusivamente cumprindo-se esses rituais. Agora o Pentecostes, ele cuida em modificar a forma em que se adoraria a Deus. Agora não seriam mais os rituais das leis judaicas, agora seria
uma adoração sincera e honesta no interior do homem. E esse foi um dos propósitos, mudar a forma de adoração. O outro propósito, um poder para testemunhar. Aqueles que estavam ali naquele dia receberam de Deus uma convicção, uma certeza e um poder que, na sequência, quando levanta-se a perseguição, eles não vão abandonar a fé. Eles vão permanecer e a maioria deles vão pagar com a própria vida. Eles vão abrir a mão da vida para anunciarem Cristo Jesus. E eles só foram capazes de assim proceder depois de receberem o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Porque aquela presença do Espírito Santo naquele dia foi capacitadora, deu a eles capacidade de sofrer e morrer por Cristo. Agora, no tópico 3, características do Pentecostes bíblico. Nós temos muitos movimentos hoje em dia, mas esses movimentos só podem enquadrar em avivamento se estiverem presentes certas características. Assim foi também com o Pentecostes. O Pentecostes trouxe consigo características específicas que nos dá a entender como é que acontece o avivamento. Então, o comentarista vai trazer para nós a respeito de uma experiência específica. O dia do Pentecostes foi específico e exclusivo. Talvez, antes da volta de Cristo, em algum momento, nós tenhamos um derramamento do Espírito Santo, tal qual no Pentecostes. Mas nós não temos visto isso com frequência, porque essa é uma experiência exclusiva. Não é uma experiência rotineira e costumeira. Embora nós, pentecostais, gostamos e queremos trazer o avivamento para a nossa igreja, o avivamento ele não é uma rotina. A verdade é que a nossa fé se manifesta mais em cumprir, obedecer e ouvir a voz do Espírito Santo do que em ter avivamento. Por isso que hoje a gente tem muito movimento, mas avivamento de fato, eles têm objetivo específico. Não se tem avivamentos sem ter um objetivo específico. Lá no Pentecostes, os objetivos, os propósitos, nós já falamos. Testemunhar com muita ousadia e com muita fé e modificar a questão da adoração. Se nós já temos essas bases, não haverá outro Pentecostes com esse objetivo. Agora, no fim dos tempos, nós podemos ter um Pentecostes para a igreja verdadeira, em que nós, os que tivermos ou fizermos parte desse Pentecostes, o descer do Espírito Santo, receberemos uma capacidade para testemunhar e morrer por Cristo. Sim, em algum momento a igreja será novamente perseguida, como foi a igreja primitiva, e aí nós necessitaremos desse revestimento de poder para suportarmos a pressão e permanecermos testemunhando de Cristo. Em algum momento isso pode ocorrer, porque a profecia de Joel é para os últimos dias e não se encerrou lá no Pentecostes, a época dos apóstolos. E a experiência do Pentecostes foi uma experiência definida, que é o que o comentarista traz, né? Ela definiu, foi um marco, foi uma divisória. E ela continuou, não daquela mesma forma, mas ela continuou entre os irmãos, porque a igreja primitiva permanece testemunhando. A igreja primitiva avançou e é tanto que chegou até nós. A igreja primitiva não nasceu e morreu no Pentecostes. Pelo contrário, ela nasceu e permaneceu viva e ao longo do tempo veio trazendo o evangelho, trazendo o nome de Cristo até chegar a nós. Por fim, o comentarista vai trazer a questão da língua e a questão do amor, que o amor
é uma evidência de que nós estamos cheios do Espírito Santo de fato, né? E a evidência física é a questão de falar em línguas e a questão da prática desse ser cheio do Espírito Santo é a manifestação dos irmãos para com eles mesmos, nós demonstrando amor entre nós e também amor para com a humanidade. Então, meus irmãos, esse é o nosso assunto. Deus abençoe. Se Deus permitir, domingo estaremos detalhando um pouco mais deste assunto. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos.